Direito administrativo. A reiteração dos julgamentos no mesmo sentido, influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, diz respeito a. Jurisprudência. B. Doutrina. C. Prática costumeira. D. Analogia. E. Lei. Resposta A. Jurisprudência. Considere as seguintes afirmações a respeito do conceito, abrangência ou possíveis classificações da expressão administração pública. 1. Em sentido orgânico ou formal, designa os entes que exercem atividade administrativa e compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. 2. Em sentido funcional ou material, designa a natureza da atividade exercida e corresponde à própria função administrativa. 3. Quando tomada em sentido estrito, no que diz respeito ao aspecto subjetivo, engloba os órgãos governamentais aos quais incumbe a função política. Está correto que consta apenas em A. 1 e 2, B. 3, C. 1, D. 2, E. 2 e 3. Resposta A. 1 e 2. Em relação aos princípios e conceitos básicos de direito administrativo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. No Brasil, adota-se a forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade e temporalidade do mandato do chefe do Poder Executivo. Este é responsável pelos seus atos governamentais e deles deve prestar contas. 2. Presidencialismo é uma forma de governo segundo a qual há divisão de poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si. Nessa forma de governo, o presidente da República exerce chefia de Estado, chefia de governo e cumpre mandato fixo. 3. Estado é pessoa jurídica territorial, soberana formada pelos elementos povo, território e governo soberano. 4. Tradicionalmente, são conhecidas duas formas de Estado, quais sejam Estado unitário e Estado federado. O Brasil adotou a forma de Estado federado, segundo a qual existe em todo o território nacional apenas um poder soberano. A. VFFF. B. VFVV. C. Todas estão corretas. D. FFVV. E. VFFV. Resposta B. VFVV. Sobre o direito administrativo,
e as funções do Estado, é possível afirmar que 1. O direito administrativo trata dos preceitos que norteiam a estrutura e o funcionamento da administração pública, também denominada administração. 2. A separação de poderes difundiu-se na formulação de Montesquieu, segundo a qual se distinguem três funções estatais: legislação, execução e jurisdição, que deveriam ser atribuídas a três órgãos distintos e independentes entre si. 3. Ao legislativo cabe a função de elaborar leis, ao executivo incumbe executá-las e ao judiciário cabe decidir sobre os conflitos que se verificam entre os indivíduos, dizendo ao final de quem é o direito. 4. O direito administrativo se inclui entre os ramos do direito privado e começou a se formar nas primeiras décadas do século XIX. É correto que está contido em A. 1 apenas. B. 1 e 2 apenas. C. 1, 2 e 3 apenas. D. 2 e 3 apenas. E. 2, 3 e 4 apenas. Resposta C. 1, 2 e 3 apenas. Em relação ao Estado, é correto afirmar que 1. É constituído de três elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. 2. Sob o ângulo que o considera um ente personalizado, ele só pode atuar no campo do direito público. 3. Sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana. 4. O Estado brasileiro, atualmente, adota a teoria da dupla personalidade, mantendo tanto a personalidade de direito público quanto a de direito privado. É correto que está contido em A. 1, 2 e 3 apenas. B. 1, 2, 3 e 4. C. 1 e 3 apenas. D. 2 e 4 apenas. E. 4 apenas. Resposta C. 1 e 3 apenas. Acerca de governo, Estado e administração pública, assinale a opção correta. A. Atualmente, Estado e governo são considerados sinônimos, visto que, em ambos, prevalece a finalidade do interesse público. B. São poderes do Estado: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público. C. Com base em critério subjetivo, a administração pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. D. O princípio da impessoalidade traduz-se no poder da administração de controlar seus próprios atos, podendo anulá-los caso se verifique alguma irregularidade. E. Na Constituição Federal de 88, foi adotado um modelo de separação estanque entre os poderes, de forma que não se podem atribuir funções materiais típicas de um poder a outro.
Resposta C. Com base em critério subjetivo, a administração pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Em relação ao objeto e às fontes do direito administrativo, assinale a opção correta. A. O Poder Executivo exerce, além da função administrativa, a denominada função política de governo, como, por exemplo, a elaboração de políticas públicas que também constituem objeto de estudo do direito administrativo. B. As decisões judiciais, com efeitos vinculantes ou eficácia erga omnes, são consideradas fontes secundárias de direito administrativo e não fontes principais. C. São exemplos de manifestação do princípio da especialidade, o exercício do poder de polícia e as chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. D. Decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público a necessidade de realizar concurso público para admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens públicos. E. Dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público significa o mesmo que dizer que seu objeto está restrito às relações jurídicas regidas pelo direito público. Resposta D. Decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público a necessidade de realizar concurso público para admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens públicos. Com base na doutrina sobre a teoria geral do direito administrativo, assinale a opção correta. A. A aprovação, pelo Poder Legislativo, de lei que concede pensão vitalícia à viúva de ex-combatente, embora constitua formalmente ato legislativo, caracteriza materialmente o exercício de função administrativa. B. De acordo com a doutrina, o aspecto objetivo formal da função do Estado diz respeito aos sujeitos ou agentes da função pública. C. O Estado, por gerir o interesse da sociedade, somente pode exercer sua função administrativa sob o regime do direito público. D. O princípio da indisponibilidade do interesse público, voltado ao administrado, diz respeito à impossibilidade de alienação do bem público quando o particular lhe detiver a posse. E. De acordo com a doutrina majoritária, não existe exclusividade no exercício das funções pelos poderes da República. Assim, o Poder Executivo exerce função jurisdicional quando julga seus agentes por irregularidades cometidas no exercício do cargo. Resposta A. A aprovação, pelo Poder Legislativo, de lei que concede pensão vitalícia à viúva de ex-combatente, embora constitua formalmente ato legislativo, caracteriza materialmente o exercício de função administrativa. Acerca do direito administrativo, assinale a opção correta. A. A administração pública confunde-se com o próprio poder executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. B. A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas subsidiariamente. C. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas
entre servidores e entre entes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade. D. A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público cuja posse detém o particular. E. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Resposta é: em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. A doutrina administrativa aponta a existência de uma diferença entre a função de governo e a função administrativa. Diante dessa diferenciação, analise as afirmativas a seguir. 1. As funções de governo estão mais próximas ao objeto do direito constitucional, enquanto a função administrativa é objeto do direito administrativo. 2. A função de governo tem como um de seus objetivos estabelecer diretrizes políticas, enquanto a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes. 3. A expressão administração pública, quando tomada em sentido amplo, engloba as funções administrativas e as funções de governo. Assinale: A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. B. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. C. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. D. Se somente a afirmativa 2 estiver correta. E. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. Resposta A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. A. Objetivo e funcional. B. Material e funcional. C. Objetivo e subjetivo. D. Subjetivo e orgânico. Resposta C. Objetivo e subjetivo. O conjunto de órgãos, funcionários e procedimentos utilizados pelos três poderes que integram o Estado para realizar as funções econômicas e os papéis que a sociedade lhe atribuiu é denominado A. Administração social. B. Administração pública. C. Administração econômica. D. Administração cidadã. E. Administração científica.
Resposta B. Administração pública. Com relação ao sentido da expressão administração pública, analise as afirmativas a seguir. 1. A administração pública, em sentido formal, relaciona-se à pessoa que executa atividades da administração. 2. A administração pública, em sentido material, relaciona-se à atividade administrativa desempenhada pelo Estado. 3. A administração pública, em sentido subjetivo, relaciona-se às pessoas jurídicas que executam a administração pública, em sentido objetivo, às atividades de execução desempenhadas pelo Estado. Assinale: A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. B. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. C. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. D. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Resposta é: se todas as afirmativas estiverem corretas. Direito administrativo é o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins de utilidade pública. No fragmento do texto precedente, define-se direito administrativo conforme a. A escola do serviço público. B. O critério do Poder Executivo. C. O critério negativo ou residual. D. O critério teleológico. E. O critério da administração pública. Resposta D. O critério teleológico. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fatores: a. Lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. B. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas. C. Costumes, jurisprudência e doutrina. D. Lei em sentido amplo, doutrina e costumes. E. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina. Resposta A. Lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. Considerando as modernas ferramentas de controle do Estado e de promoção da gestão pública eficiente, assinale a opção correta acerca do direito administrativo e da administração pública. A. Em função do dever de agir da administração, o agente público omisso poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, penal e administrativo. B. O princípio do razoável duração do processo, incluído na Emenda Constitucional de Reforma do Poder Judiciário, não se aplica aos processos administrativos.
C. Devido ao fato de regular toda atividade estatal, o direito administrativo aplica-se aos atos típicos dos poderes legislativo e judiciário. D. Em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos e, em sentido subjetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada. Resposta A. Em função do dever de agir da administração, o agente público omisso poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, penal e administrativo. O direito administrativo é: A. Um ramo estanque do direito, formado e consolidado cientificamente. B. Um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional e possui interfaces com os direitos processual, penal, tributário, do trabalho, civil e empresarial. C. Um sub-ramo do direito público ao qual está subordinado. D. Um conjunto esparso de normas que, por possuir características próprias, deve ser considerado de maneira dissociada das demais regras e princípios. D. Um sistema de regras e princípios restritos à regulação interna das relações jurídicas entre agentes públicos e órgãos do Estado. Resposta B. Um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional e possui interfaces com os direitos processual, penal, tributário, do trabalho, civil e empresarial. Aponte a assertiva que caracteriza o regime jurídico administrativo. A. Ordenamento ao qual se sujeita a administração pública, tal qual se observa nas relações entre particulares como manifestação de equidade e justiça entre as partes. B. Sistema de regras e condutas tão somente vinculadas que o agente público tem em suas mãos no trato jurídico com os administrados. C. Conjunto de privilégios que colocam a administração pública em uma situação de absoluta e inquestionável superioridade jurídica sobre os particulares. D. Conjunto de regras e princípios que estabelecem um relacionamento jurídico horizontal entre a administração pública e os administrados. E. Baseia-se em dois princípios fundamentais, o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público pela administração. Resposta é: baseia-se em dois princípios fundamentais, o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público pela administração. Quanto aos temas órgão público, Estado, governo e administração pública, assinale a alternativa correta. A. O denominado Estado em rede tem como uma de suas características marcantes
a viabilização da participação do cidadão na atuação administrativa do Estado. Neste contexto, as audiências públicas e as consultas públicas podem ser apontadas como exemplos deste modelo. B. A noção de órgão público é aplicada apenas ao Poder Executivo, inexistindo órgãos públicos no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. C. Fala-se em administração pública introversa para frisar a relação existente entre a administração pública e administrados. D. Governo é pessoa jurídica de direito público que possui aptidão para titularizar direitos e contrair obrigações. E. A administração pública gerencial, também denominada de racional, tem como uma de suas características marcantes o acentuado controle sobre processos, tendo o concurso público, a licitação, a desapropriação e o processo administrativo disciplinar como alguns de seus institutos ícones. Resposta A. O denominado Estado em rede tem como uma de suas características marcantes a viabilização da participação do cidadão na atuação administrativa do Estado. Neste contexto, as audiências públicas e as consultas públicas podem ser apontadas como exemplos deste modelo. Quanto aos temas órgão público, Estado, governo e administração pública, é correto afirmar que a. O órgão público é desprovido de personalidade jurídica. Assim, eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre deve ser imputado ao Estado do Acre. B. Fala-se em administração pública extroversa para frisar a relação existente entre a administração pública e seu corpo de agentes públicos. C. Um órgão público estadual pode ser criado por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Estadual ou por meio de portaria de secretário de Estado, desde que editada por delegação do governador. D. A administração pública, sob um enfoque funcional, é representada pelos agentes públicos e seus bens. E. Governo democraticamente eleito e Estado são noções intercambiáveis para o direito administrativo. Resposta A. O órgão público é desprovido de personalidade jurídica. Assim, eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre deve ser imputado ao Estado do Acre. Para muitos teóricos, o bem comum só se realiza no âmbito do Estado. Nesse sentido, bem comum é entendido como a. O que se define por meio da técnica administrativa. B. O que se determina exclusivamente por meio da gestão operacional. C. O que se almeja alcançar em vista da realização pessoal. D. O fim último da administração pública. E. Um objetivo secundário da administração pública.
Resposta D. O fim último da administração pública. Assinale a alternativa que indica uma correta conceituação de Estado. A. Coletividade política e juridicamente organizada em uma determinada área territorial dotada de soberania. B. Pessoa jurídica de direito privado que regula a atividade e as relações jurídicas da coletividade e a instituição de meios e órgãos relativos à ação dessas pessoas. C. Existência de governo que tem por objetivo a regulação das atividades sociais e econômicas. D. Nação que se organiza com o fim específico de preservar usos, costumes e de regular o convívio social. E. Divisão de um país dotado de governo próprio, poder legislativo próprio, tendo por incumbência a preservação da ordem pública. Resposta A. Coletividade política e juridicamente organizada em uma determinada área territorial dotada de soberania. Em relação à interação do direito administrativo com os demais ramos de direito, analise as afirmativas a seguir. 1. O direito administrativo é que dá mobilidade ao direito constitucional. 2. O direito administrativo tem vínculo com o direito processual civil e penal. 3. As normas de arrecadação de tributos podem ser tidas como de direito administrativo. 4. A teoria civilista dos atos e negócios jurídicos tem aplicação supletiva aos atos e contratos administrativos. Marque a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. D. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Resposta D. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Considerando o cenário doutrinário do direito administrativo, analise as seguintes assertivas sobre a noção de administração pública. 1. No sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública designa a natureza da atividade ou função desempenhada pelo Estado com vistas à consecução dos objetivos constitucionais. 2. No sentido subjetivo, formal ou orgânico, a expressão administração pública significa o conjunto de entidades e de órgãos públicos integrantes de todo o aparato estatal. 3. Em seu sentido material, a administração pública manifesta-se com exclusividade no âmbito do Poder Executivo. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 2. E. Apenas 2 e 3. Resposta D.
Apenas 1 e 2. No sistema de governo brasileiro, os chefes do Poder Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos, exercem ao mesmo tempo a função administrativa, a administração pública e política, governo. No entanto, são funções distintas, com conceitos e objetivos bem definidos. Acerca de administração pública e governo, assinale a alternativa correta. A. Administração pública e governo são considerados sinônimos, visto que ambos têm como objetivo imediato a busca da satisfação do interesse coletivo. B. As ações de administração pública têm como objetivo a satisfação do interesse público e são voltadas à execução das políticas públicas. C. A administração pública é a atividade responsável pela fixação dos objetivos do Estado, ou seja, nada mais é que o Estado desempenhando sua função política. D. Governo é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas de que o Estado dispõe para colocar em prática as políticas públicas. E. A administração pratica tanto atos de governo, políticos, como atos de execução das políticas públicas. Resposta B. As ações de administração pública têm como objetivo a satisfação do interesse público e são voltadas à execução das políticas públicas. Assinale a alternativa que indica a fonte menos relevante para o direito administrativo brasileiro entre as enumeradas abaixo. A. Constituição Federal. B. Lei ordinária. C. Lei complementar. D. Jurisprudência. E. Costume. Resposta é costume. Indique a fonte do direito que forma o sistema teórico de princípio aplicável ao direito positivo, sendo elemento construtivo do direito administrativo. A. Lei. B. Costume. C. Jurisprudência. D. Doutrina. Resposta D. Doutrina. O direito administrativo experimentou grande evolução em decorrência da própria previsão constitucional de extensão da atividade do Estado nos âmbitos social e econômico a partir da A. Constituição de 1934. B. Constituição de 1891. C. Constituição de 1988. D. Constituição de 1824.
Resposta A. Constituição de 1934. Direito administrativo é o sistema de princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. O conceito citado no enunciado adotou o critério A. Da escola do serviço público, B. Das relações jurídicas, C. Do poder executivo, D. Teleológico. Resposta D. Teleológico. Na conceituação do direito administrativo, são adotados variados critérios. Dentre estes, não se encontra o critério A. Das relações jurídicas, B. Teleológico, C. Do poder executivo, D. Da escola da ordem pública, E. Negativo ou residual. Resposta D. Da escola da ordem pública. Conceituando o direito administrativo como sendo conjunto de princípios que disciplinam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua atuação, está se adotando o critério A. Do órgão, B. Das relações sociais do Estado, C. Da administração pública, D. Da atividade social, E. Da distinção entre atividade jurídica e social do Estado. Resposta E. Da distinção entre atividade jurídica e social do Estado. A reiteração dos julgamentos no mesmo sentido, influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, diz respeito a jurisprudência, B. Doutrina, C. Prática costumeira, D. Analogia, E. Lei. Resposta A. Jurisprudência. Considere as seguintes afirmações a respeito do conceito, abrangência ou possíveis classificações da expressão administração pública. 1. Em sentido orgânico ou formal, designa os entes que exercem atividade administrativa e compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. 2. Em sentido funcional ou material, designa a natureza da atividade exercida e corresponde à própria função administrativa. 3. Quando tomada em sentido estrito, no que diz respeito ao aspecto subjetivo, engloba os órgãos governamentais,
às quais incumbe a função política. Está correto que consta apenas em A. 1 e 2, B. 3, C. 1, D. 2, E. 2 e 3. Resposta A. 1 e 2. Em relação aos princípios e conceitos básicos de direito administrativo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. No Brasil, adota-se a forma republicana de governo, caracterizada pela eletividade e temporalidade do mandato do chefe do Poder Executivo. Este é responsável pelos seus atos governamentais e deles deve prestar contas. 2. Presidencialismo é uma forma de governo, segundo a qual há divisão de poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si. Nessa forma de governo, o presidente da República exerce chefia de Estado, chefia de governo e cumpre mandato fixo. 3. Estado é pessoa jurídica territorial soberana formada pelos elementos povo, território e governo soberano. 4. Tradicionalmente, são conhecidas duas formas de Estado, quais sejam Estado unitário e Estado federado. O Brasil adotou a forma de Estado federado, segundo a qual existe em todo o território nacional apenas um poder soberano. A. VFFF. B. VFVV. C. Todas estão corretas. D. FFVV. E. VFFV. Resposta B. VFVV. Sobre o direito administrativo e as funções do Estado, é possível afirmar que 1. O direito administrativo trata dos preceitos que norteiam a estrutura e o funcionamento da administração pública, também denominada administração. 2. A separação de poderes difundiu-se na formulação de Montesquieu, segundo a qual se distinguem três funções estatais: legislação, execução e jurisdição, que deveriam ser atribuídas a três órgãos distintos e independentes entre si. 3. Ao legislativo cabe a função de elaborar leis, ao executivo incumbe executá-las, e ao judiciário cabe decifrar sobre os conflitos que se verificam entre os indivíduos, dizendo ao final de quem é o direito. 4. O direito administrativo se inclui entre os ramos do direito privado e começou a se formar nas primeiras décadas do século XIX. É correto o que está contido em A. 1 apenas. B. 1 e 2 apenas. C. 1, 2 e 3 apenas. D. 2 e 3 apenas. E. 2, 3 e 4 apenas. Resposta
C. 1, 2 e 3 apenas. Em relação ao Estado, é correto afirmar que 1. É constituído de 3 elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano. 2. Sob o ângulo que o considera um ente personalizado, ele só pode atuar no campo do direito público. 3. Sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial soberana. 4. O Estado brasileiro, atualmente, adota a teoria da dupla personalidade, mantendo tanto a personalidade de direito público quanto a de direito privado. É correto que está contido em A. 1, 2 e 3 apenas. B. 1, 2, 3 e 4. C. 1 e 3 apenas. D. 2 e 4 apenas. E. 4 apenas. Resposta C. 1 e 3 apenas. Acerca de governo, Estado e administração pública, assinale a opção correta. A. Atualmente, Estado e governo são considerados sinônimos, visto que, em ambos, prevalece a finalidade do interesse público. B. São poderes do Estado: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público. C. Com base em critério subjetivo, a administração pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. D. O princípio da impessoalidade traduz-se no poder da administração de controlar seus próprios atos, podendo anulá-los caso se verifique alguma irregularidade. E. Na Constituição Federal de 88, foi adotado o modelo de separação estanque entre os poderes, de forma que não se podem atribuir funções materiais típicas de um poder a outro. Resposta C. Com base em critério subjetivo, a administração pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Em relação ao objeto e às fontes do direito administrativo, assinale a opção correta. A. O Poder Executivo exerce, além da função administrativa, a denominada função política de governo, como, por exemplo, a elaboração de políticas públicas que também constituem objeto de estudo do direito administrativo. B. As decisões judiciais, com efeitos vinculantes ou eficácia erga omnes, são consideradas fontes secundárias de direito administrativo e não fontes principais. C. São exemplos de manifestação do princípio da especialidade o exercício do poder de polícia e as chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. D. Decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público a necessidade de realizar concurso público para admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens públicos. E. Dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público significa o mesmo que dizer que seu objeto está restrito a relações jurídicas redigidas pelo direito público.
Resposta D. Decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público a necessidade de realizar concurso público para admissão de pessoal permanente e as restrições impostas à alienação de bens públicos. Com base na doutrina sobre a teoria geral do direito administrativo, assinale a opção correta. A. A aprovação, pelo Poder Legislativo, de lei que conceda pensão vitalícia à viúva de ex-combatente, embora constitua formalmente ato legislativo, caracteriza materialmente o exercício de função administrativa. B. De acordo com a doutrina, o aspecto objetivo formal da função do Estado diz respeito aos sujeitos ou agentes da função pública. C. O Estado, por gerir o interesse da sociedade, somente pode exercer sua função administrativa sob o regime do direito público. D. O princípio da indisponibilidade do interesse público voltado ao administrado diz respeito à impossibilidade de alienação do bem público quando o particular lhe detiver a posse. E. De acordo com a doutrina majoritária, não existe exclusividade no exercício das funções pelos poderes da República. Assim, o Poder Executivo exerce função jurisdicional quando julga seus agentes por irregularidades cometidas no exercício do cargo. Resposta A. A aprovação, pelo Poder Legislativo, de lei que conceda pensão vitalícia à viúva de ex-combatente, embora constitua formalmente ato legislativo, caracteriza materialmente o exercício de função administrativa. Acerca do direito administrativo, assinale a opção correta. A. A administração pública confunde-se com o próprio Poder Executivo, haja vista que a este cabe, em vista do princípio da separação dos poderes, a exclusiva função administrativa. B. A ausência de um código específico para o direito administrativo reflete a falta de autonomia dessa área jurídica, devendo o aplicador do direito recorrer a outras disciplinas subsidiariamente. C. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores e entre entes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre os órgãos e a sociedade. D. A indisponibilidade do interesse público, princípio voltado ao administrado, traduz-se pela impossibilidade de alienação ou penhora de um bem público cuja posse detém o particular. E. Em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Resposta é: em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. A doutrina administrativa aponta a existência de uma diferença entre a função de governo e a função administrativa. Diante dessa diferenciação, analise as afirmativas a seguir. 1. As funções de governo estão mais próximas ao objeto do direito constitucional, enquanto a função administrativa é objeto do direito administrativo. 2. A função de governo tem como um de seus objetivos estabelecer diretrizes políticas, enquanto a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes. 3. A expressão administrativa pública
quando tomada em sentido amplo, engloba as funções administrativas e as funções de governo. Assinale: A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. B. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. C. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. D. Se somente a afirmativa 2 estiver correta. E. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. Resposta A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. A. Objetivo e funcional. B. Material e funcional. C. Objetivo e subjetivo. D. Subjetivo e orgânico. Resposta C. Objetivo e subjetivo. O conjunto de órgãos, funcionários e procedimentos utilizados pelos três poderes que integram o Estado para realizar as funções econômicas e os papéis que a sociedade lhe atribuiu é denominado A. Administração social. B. Administração pública. C. Administração econômica. D. Administração cidadã. E. Administração científica. Resposta B. Administração pública. Com relação ao sentido da expressão administração pública, analise as afirmativas a seguir. 1. A administração pública, em sentido formal, relaciona-se à pessoa que executa atividades na administração. 2. A administração pública, em sentido material, relaciona-se à atividade administrativa desempenhada pelo Estado. 3. A administração pública, em sentido subjetivo, relaciona-se às pessoas jurídicas que executam a administração pública, em sentido objetivo, as atividades de execução desempenhadas pelo Estado. Assinale: A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. B. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. C. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. D. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E. Se todas as afirmativas estiverem corretas.
Resposta é: se todas as afirmativas estiverem corretas. Direito administrativo é o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins de utilidade pública. No fragmento de texto precedente, define-se direito administrativo conforme a escola do serviço público, b. o critério do Poder Executivo, c. o critério negativo ou residual, d. o critério teleológico, e. o critério da administração pública. Resposta D. O critério teleológico. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes: a. Lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. b. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas. c. Costumes, jurisprudência e doutrina. d. Lei em sentido amplo, doutrina e costumes. e. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina. Resposta A. Lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. Considerando as modernas ferramentas de controle do Estado e de promoção da gestão pública eficiente, assinale a opção correta acerca do direito administrativo e da administração pública. A. Em função do dever de agir da administração, o agente público omisso poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, penal e administrativo. b. O princípio da razoável duração do processo, incluído na Emenda Constitucional de Reforma do Poder Judiciário, não se aplica aos processos administrativos. c. Devido ao fato de regular toda atividade estatal, o direito administrativo aplica-se aos atos típicos dos poderes legislativo e judiciário. d. Em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos, e em sentido subjetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada. Resposta A. Em função do dever de agir da administração, o agente público omisso poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, penal e administrativo. O direito administrativo é: a. Um ramo estanque do direito, formado e consolidado cientificamente. b. Um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional e possui interfaces com os direitos processual, penal, tributário, do trabalho, civil e empresarial. c. Um subramo do direito público ao qual está subordinado.
D. Um conjunto esparso de normas que, por possuir características próprias, deve ser considerado de maneira dissociada das demais regras e princípios. D. Um sistema de regras e princípios restritos à regulamentação interna das relações jurídicas entre agentes públicos e órgãos do Estado. Resposta B. Um ramo do direito proximamente relacionado ao direito constitucional e possui interfaces com os direitos processual, penal, tributário, do trabalho, civil e empresarial. Aponte a assertiva que caracteriza o regime jurídico administrativo. A. Ordenamento ao qual se sujeita a administração pública, tal qual se observa nas relações entre particulares, como manifestação de equidade e justiça entre as partes. B. Sistema de regras e condutas tão somente vinculadas que o agente público tem em suas mãos no trato jurídico com os administrados. C. Conjunto de privilégios que colocam a administração pública em uma situação de absoluta e inquestionável superioridade jurídica sobre os particulares. D. Conjunto de regras e princípios que estabelecem um relacionamento jurídico horizontal entre a administração pública e os administrados. E. Baseia-se em dois princípios fundamentais, o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público pela administração. Resposta é: baseia-se em dois princípios fundamentais, o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o da indisponibilidade do interesse público pela administração. Quanto aos temas órgão público, Estado, governo e administração pública, assinale a alternativa correta. A. O denominado Estado em rede tem como uma de suas características marcantes a viabilização da participação do cidadão na atuação administrativa do Estado. Neste contexto, as audiências públicas e as consultas públicas podem ser apontadas como exemplos deste modelo. B. A noção de órgão público é aplicada apenas ao Poder Executivo, inexistindo órgãos públicos no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. C. Fala-se em administração pública introversa para frisar a relação existente entre a administração pública e administrados. D. Governo é pessoa jurídica de direito público que possui aptidão para titularizar direitos e contrair obrigações. E. A administração pública gerencial, também denominada de racional, tem como uma de suas características marcantes o acentuado controle sobre processos, tendo concurso público, a licitação, a desapropriação e o processo administrativo disciplinar como alguns de seus institutos ícones. Resposta
A. O denominado Estado em rede tem como uma de suas características marcantes a viabilização da participação do cidadão na atuação administrativa do Estado. Neste contexto, as audiências públicas e as consultas públicas podem ser apontadas como exemplos deste modelo. Quanto aos temas órgão público, Estado, governo e administração pública, é correto afirmar que a. O órgão público é desprovido de personalidade jurídica. Assim, eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre deve ser imputado ao Estado do Acre. B. Fala-se em administração pública extroversa para frisar a relação existente entre a administração pública e seu corpo de agentes públicos. C. Um órgão público estadual pode ser criado por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Estadual ou por meio de portaria de secretário de Estado, desde que editada por delegação do governador. D. A administração pública, sob o enfoque funcional, é representada pelos agentes públicos e seus bens. E. Governo democraticamente eleito e Estado são noções intercambiáveis para o direito administrativo. Resposta A. O órgão público é desprovido de personalidade jurídica. Assim, eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre deve ser imputado ao Estado do Acre. Para muitos teóricos, o bem comum só se realiza no âmbito do Estado. Nesse sentido, bem comum é entendido como a. O que se define por meio da técnica administrativa. B. O que se define exclusivamente por meio da gestão operacional. C. O que se almeja alcançar em vista da realização pessoal. D. O fim último da administração pública. E. Um objetivo secundário da administração pública. Resposta D. O fim último da administração pública. Assinale a alternativa que indica uma correta conceituação de Estado. A. Coletividade política e juridicamente organizada em uma determinada área territorial dotada de soberania. B. Pessoa jurídica de direito privado que regula a atividade e as relações jurídicas da coletividade e a instituição de meios e órgãos relativos à ação dessas pessoas. C. Existência de governo que tem por objetivo a regulamentação das atividades sociais e econômicas. D. Nação que se organiza com o fim específico de preservar usos, costumes e de regular o convívio social. E. Divisão de um país dotado de governo próprio, poder legislativo próprio, tendo por incumbência a preservação da ordem pública. Resposta A. Coletividade política e juridicamente organizada em uma determinada área territorial dotada de soberania.
Em relação à interação do direito administrativo com os demais ramos de direito, analise as afirmativas a seguir. 1. O direito administrativo é que dá mobilidade ao direito constitucional. 2. O direito administrativo tem vínculo com o direito processual civil e penal. 3. As normas de arrecadação de tributos podem ser tidas como de direito administrativo. 4. A teoria civilista dos atos e negócios jurídicos tem aplicação supletiva aos atos e contratos administrativos. Marque a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. D. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Resposta D. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Considerando o cenário doutrinário do direito administrativo, analise as seguintes assertivas sobre a noção de administração pública. 1. No sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública designa a natureza da atividade ou função desempenhada pelo Estado com vistas à consecução dos objetivos constitucionais. 2. No sentido subjetivo, formal ou orgânico, a expressão administração pública significa o conjunto de entidades e de órgãos públicos integrantes de todo o aparato estatal. 3. Em seu sentido material, a administração pública manifesta-se com exclusividade no âmbito do Poder Executivo. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 2. E. Apenas 2 e 3. Resposta D. Apenas 1 e 2. No sistema de governo brasileiro, os chefes do Poder Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos, exercem ao mesmo tempo as funções administrativa, administração pública e política, governo. No entanto, são funções distintas, com conceitos e objetivos bem definidos. Acerca de administração pública e governo, assinale a alternativa correta. A. Administração pública e governo são considerados sinônimos, visto que ambos têm como objetivo imediato a busca da satisfação do interesse coletivo. B. As ações de administração pública têm como objetivo a satisfação do interesse público e são voltadas à execução das políticas públicas. C. A administração pública é a atividade responsável pela fixação dos objetivos do Estado, ou seja, nada mais é que o Estado desempenhando sua função pública. D. Governo é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas de que o Estado dispõe para colocar em prática as políticas públicas. E. A administração pratica tanto atos de governo, políticos, como atos de execução das políticas públicas.
Resposta B. As ações de administração pública têm como objetivo a satisfação do interesse público e são voltadas à execução das políticas públicas. Assinale a alternativa que indica a fonte menos relevante para o direito administrativo brasileiro entre as enumeradas abaixo. A. Constituição Federal. B. Lei ordinária. C. Lei complementar. D. Jurisprudência. E. Costume. Resposta é costume. Indique a fonte do direito que forma o sistema teórico de princípio aplicável ao direito positivo, sendo elemento construtivo do direito administrativo. A. Lei. B. Costume. C. Jurisprudência. D. Doutrina. Resposta D. Doutrina. O direito administrativo experimentou grande evolução em decorrência da própria previsão constitucional de extinção da atividade do Estado nos âmbitos social e econômico a partir da A. Constituição de 1934. B. Constituição de 1891. C. Constituição de 1988. D. Constituição de 1824. Resposta A. Constituição de 1934. Direito administrativo é o sistema de princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. O conceito citado no enunciado adotou o critério A. Da escola do serviço público. B. Das relações jurídicas. C. Do poder executivo. D. Teleológico. Resposta D. Teleológico. Na conceituação do direito administrativo, são adotados variados critérios. Dentre estes, não se encontra o critério A. Das relações jurídicas. B. Teleológico. C. Do poder executivo. D. Da escola da ordem pública. E. Negativo ou residual.
Resposta D. Da escola da ordem pública. Conceituando o direito administrativo como sendo o conjunto de princípios que disciplinam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua atuação, está-se adotando o critério a. Do órgão, b. Das relações sociais do Estado, c. Da administração pública, d. Da atividade social, e. Da distinção entre atividade jurídica e social do Estado. Resposta é da distinção entre atividade jurídica e social do Estado.